América Podcast. Viajando com Arte, Episódio 7, Bike and Boat, Holanda e Bélgica. Olá pessoal, estamos super felizes de estar aqui de volta no American Podcast. Eu e a Milene Rizzo, eu, a Clarice Linhares, voltamos aqui para gravar mais um episódio sobre maneiras alternativas de viajar. Na última vez a gente falou sobre motorhome e hoje a gente vai contar para vocês uma experiência incrível que a gente teve de bicicleta na Holanda e na Bélgica. A Holanda e a Bélgica já são bem conhecidas por essas viagens de bicicleta, passeios de bicicleta, tudo relacionado à bicicleta. E a gente então agregou a ideia de fazer uma viagem de barco pelos canais, pelos rios internos nesses dois países e aonde as bicicletas iam navegando conosco e em cada cidadezinha a gente fazia alças de bicicleta passeando então, explorando pequenos lugares aí nesses países. E dentro, do conceito do Viajando com Arte, é claro que a gente tentou agregar alguma coisa de conteúdo. Nosso ponto de início foi Amsterdã, onde a gente passou 3 dias visitando várias coisas, não só museus, mas claro que museus, porque afinal de contas 2019 marca 350 anos da morte de um dos maiores artistas holandeses, que é o Rembrandt, e então o Rijksmuseum estava com uma mega exposição sobre ele, então a gente fez essa visita ao Rijks, a gente visitou Van Gogh, obviamente, que o Museu do Van Gogh é incrível. Eu acho que quem vai a Amsterdã tem quase uma obrigação de visitar esse museu, porque na verdade o Van Gogh, como ele vendeu apenas uma obra enquanto ele estava vivo, porque o Theo, que era Marchand, irmão dele, que vendia os quadros, ele vendeu só essa obra, então é uma particularidade do Van Gogh dele ter muito da obra dele concentrada. E quem foi a curadora de toda a obra do Van Gogh, na verdade, foi a Jo, que era a esposa do Theo, porque você sabe, o Van Gogh morreu e 6 meses depois o irmão dele morreu, eles tinham uma relação quase simbiótica. Então a Jo, a esposa do Theo, que reuniu tudo isso, e a partir então desse acervo do Theo e da Jo que se formou então esse museu, que é o museu mais importante do mundo em termos de Van Gogh. Mas voltando um pouco à parte de Rembrandt e o período então barroco da arte nessa região toda, nesse norte da Europa, a gente vai ter um crescimento muito grande dessa burguesia mercantilista que vendia muito, que estava ganhando muito dinheiro e investiu muito na arte. Investiu não só na arte mais grandiosa, histórica, mas também na arte mais do dia a dia, que são as pinturas de gênero. Eles queriam ter as suas pinturas das suas famílias, do interior das suas casas, todas registradas. E isso é uma coisa que a Holanda, então, se caracteriza por ter um detalhismo muito grande na arte, e isso está muito bem registrado na obra de Rembrandt e de outros artistas também contemporâneos. É bem legal de tu pensar que o mercado da arte, como a gente conhece hoje, realmente nasceu aqui na Holanda no século XVII. Porque justamente, vamos dizer assim, esses empreendedores, principalmente a Companhia das Índias, a Holanda ficou muito rica, era a maior empresa de comércio mundial da época, então as pessoas enriqueceram e elas queriam mostrar a sua riqueza, então é onde vai frutificar esses quadros mostrando lagostas, laranjas, coisas que só quem era muito rico teria condições. Então é muito legal ver que não era nem a igreja, nem a monarquia, nem a corte que estava patrocinando essa arte, era o cidadão burguês, e isso fica muito claro. Outra coisa que foi muito importante para esse nível de preciosismo e detalhe foi o advento da pintura a óleo. Porque até então as pinturas eram feitas com têmpera de ovo e tinha a fresco, era fresco, secava muito rápido. E o óleo então proporcionou, como ele secava uma secagem mais lenta, ele proporcionou um nível de detalhe sem precedentes até esse momento. Então isso foi o que deu, assim, a arte teve um up enorme nesse período. É muito interessante de ver nesses quadros dessa época, até pré-renascimento, que vai acontecer aqui também na Flandres, que é toda essa região de Holanda, Bélgica, já lá antes ainda do período do Rembrandt, é que eles pintam cidades, eles pintam prédios com janelinhas abertas, voltadas para paisagens que até hoje se pode reconhecer nessas janelas. Então tem estudiosos que estudam plantas, que estudam até o urbanismo das cidades, e eles reconhecem nesses quadros o urbanismo de cada uma
uma dessas cidades retratadas nesses quadros mais antigos. E uma coisa que é bem característica dessa época, né, são essas guildas, que eram essas associações de profissões. Então essas guildas ricas, né, têxtil, várias outras, contratavam esses grandes artistas para a representação dessas guildas. E um dos quadros mais famosos do Rembrandt justamente chama-se A Ronda da Noite, que era o nome quilométrico, né, do Capitão Cook, que é o principal mecenas dessa tela. Então está lá em destaque no Rijksmuseum. E o que foi bacana da nossa visita, né, que a gente fica com uma pontinha de inveja, é de ver de como a arte é estimulada desde uma idade muito tenra, né? Então a gente vê crianças assim, a partir dos 6 anos de idade, com a turma da escola, ali ó, a professora explicando. Então isso aí eu acho que é um grande privilégio, esse acesso a esses grandes mestres assim tão cedo. Uma característica muito bacana da Holanda e que proporciona, então, que as viagens de bicicleta sejam muito prazerosas é a questão de que o país é muito plano. 1/3 das terras da Holanda foram retiradas do mar. Então, a gente vai ter um país todo roubado do mar através de diques. E essas terras, então, se tornam muito agradáveis da gente andar de bicicleta e poder, então, fazer uma viagem bem tranquila nesse sentido. E a própria Amsterdã, né? Que ela é toda coberta de canais, né? Então, essas casas das guildas, as casas dos ricos comerciantes, elas são todas na beira de canais que são divididos por importância dentro da cidade. Não, e Amsterdã também é meio perigoso, eu vou dizer assim, quem não tem um know-how bem bom de andar de bicicleta tem que ter muito cuidado, porque eu acho que também as pessoas que vivem lá não tem mais tanta paciência assim, com aquele turista que daí tá com a bicicleta no meio da ciclovia e ele quer ver um negócio, ele para no meio pra fotografar, tá morto, porque sério, eles vêm muito rápido, então isso aí é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Mas também, além de tudo, agora falando um pouquinho dessa viagem de bicicleta e de barco, foi uma experiência muito legal. Por exemplo, eu já tinha feito outras 3 viagens de bicicleta, mas normalmente não de barco. Então a gente chegava no hotel, então a nossa única contato era deixar a nossa mala até as 9 da manhã na portaria do hotel e alguém vai lá, pega a tua mala e entrega na próxima cidade que tu vais parar. E a gente sai de noite, eu saía, tá, a gente ia pros restaurantes, pelas cidades. Esse esquema de estar viajando num barco foi muito legal porque a gente levou um grupo, né, nós éramos 18 pessoas, né, Milene? Então, o que ia fazer? A gente saía às 9 horas da manhã, fazíamos o nosso trajeto tranquilo, parando, almoçando fora. Normalmente a gente levava piqueniques, parava em alguns cafés, com todo o tempo, sem pressa, até porque os dias no verão são muito longos. A gente tinha um horário para chegar no barco. Quando a gente chegava, já estava nos esperando ali uns aperitivos, uns drinks, uma happy hour. E todas as noites nós jantávamos juntos. Então, isso promove uma integração muito legal do grupo. Em vez da outra maneira, né, todo mundo se espalharia pelas cidades. Uma coisa que é importante frisar é que no esquema do Bike and Boat, a gente faz todo o trajeto com um guia. Então, assim, nós éramos um grupo com um guia e que fazia, então, todo o trajeto, às vezes cruzando de balsa, às vezes andando na beira de canais, às vezes cruzando por pequenas cidades, mas sempre guiados com alguém na frente que ia nos levando pelo caminho certo. Então, também não tinha nenhum estresse de ter que ficar cuidando de GPS ou de mapa, era tudo pré-organizado. As bicicletas eles fornecem, né? A gente, porque normalmente é o esquema que o Viajando com Arte faz, a gente faz através de uma operadora, aí as pessoas já fornecem os pesos, medida, tudo, e também se a pessoa quer uma e-bike, que é uma coisa que está crescendo muito, são as bicicletas elétricas, ou se a pessoa quer uma bicicleta normal. A bicicleta elétrica, ela tem uma vantagem no sentido que se tu tá afim de fazer aquele exercício, tu pode simplesmente desligar ela ou botar ela no mais econômico. Então é quase como se tu estivesse pedalando numa bicicleta normal. Porém, ela é um pouco mais pesada que uma bicicleta normal. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Caso tenha uma subida ou uma ventania contra, que lá pode acontecer, porque lá é uma região de muitos ventos, os moinhos de vento trazem já essa ideia, né? Então, no caso de uma ventania contra, fica no mínimo 3 vezes mais pesado. Então, a e-bike ajuda muito nessa situação. A nossa experiência foi muito incrível, porque a gente ficou uma semana pedalando, uma média de uns 50, 60 quilômetros por dia, o que pode parecer muitíssimo para quem está ouvindo aí, mas eu vou dizer para vocês de
de verdade não é. Principalmente quando o terreno é plano. Então é muito tranquilo. Mas o fato da gente ver tantas coisas legais, tantas coisas interessantes, claro que quem monta esses roteiros já sabe os lugares, os patrimônios da Unesco, a gente passou por vários, moinhos de ventos muito antigos, por campos de flores, por cidades medievais, Dordrecht, Utrecht, a gente passou por muitos, Ghent, a gente passou por vários lugares muito incríveis. Tudo dá pra fazer de barco no sentido assim, que o barco vai indo pelos canais e pelos rios e a gente faz então essas alças na viagem, né? E aí a gente, nessas alças é que a gente tem a experiência de então poder visitar esses moinhos, visitar essas cidades medievais e encontrava o barco lá uns 60 quilômetros adiante no rio que estava nos esperando e normalmente a gente dormia, o que é uma preocupação de muitas pessoas que enjoam e tal, a gente dormia ancorado. O máximo que a gente andava era quando acordava de manhã, andava um pouquinho até o próximo partida da bicicleta. O barco sempre dormia paradinho, a maioria das vezes em pequenos portos, assim, e andava durante o dia. E que também é legal, porque às vezes, por exemplo, em Ghent, a marina, ela, às vezes, outras cidades, elas são um pouco longinhas. E a gente, então, saía de bicicleta tranquilo, porque lá é muito tranquilo, né? Quase todos os lugares têm ciclovia mesmo nas cidades. Então, a gente usava mesmo depois do banho, pegava a bicicleta para ir até o centro, passeava por tudo. Então, assim, para mim foi uma grande surpresa, porque, na verdade, Bruges é super famosa e já tá, para meu gosto, demais de turista. Eu sempre prefiro ir para os lugares não tão famosos, mas que a gente consiga sentir mais o espírito sem aquela invasão de turistas. E Ghent foi uma surpresa maravilhosa, porque é uma cidade que tem uma vida autônoma à parte do turismo. Ela não é tão turística, ela é uma cidade universitária, ela também tem canais, tem castelos, tem palácios. Então, assim, foi uma experiência muito bacana. Fora que ela tem uma pintura dentro da catedral, que também é considerada uma obra-prima da arte flamenga, que é do Jan van Eyck, né? Um tríptico maravilhoso, que desde que, meu Deus, quando eu comecei a estudar história da arte, foi um marco. Então, assim, tem coisas muito legais que a gente vai descobrindo ao longo do caminho, porque muitas dessas cidades que estavam no roteiro não eram nossas conhecidas, não eram íntimas, mas à medida que a gente vai desenrolando aquele roteiro e com o tempo sem ser muito corrido, eu acho que o timing é perfeito. Um ponto que eu acho que é importante ressaltar é que sempre quando a gente pensa em bicicleta, aqui no Brasil principalmente, a gente pensa que vai ter que andar na beira de rodovias. E lá isso não acontece. Eu acho que em nenhum dia a gente precisou fazer caminho pelas rodovias, sempre por ciclovias e ciclovias fora do trecho rodoviário. Então, em beiras de rios, no meio de plantações, a gente passou por diversos tipos de plantações. A gente passou por uma coisa que foi incrível, uma plantação de morangos, que na frente da propriedade tinha uma máquina, que nem uma máquina de refrigerante, onde tu colocava a moedinha e saía uma bandejinha de morangos frescos. Em vários lugares, Em vários lugares, né? Mas teve uma, assim, que foi especial. A primeira, a gente não podia acreditar que aquela máquina ia nos fornecer uma caixa de morangos limpos num lugar no meio do nada, assim. É como se fosse passeando aqui no interior e ali tivesse a maquininha. Então, esse tipo de experiência. E aí a gente sentou numas mesas de madeira, pegou os morangos frescos, algumas coisas que a gente já tinha trazido do barco, que todos os dias de manhã, na hora do café da manhã, a gente preparava o nosso lanche. Então, fazia sanduíches, as que cuidam mais do seu fitness levavam um ovo duro, frutas, e aí a gente chegava, então, e fazia o piquenique. Comprava vinho e fazia o piquenique. O que tinha pra fazer. Não existe bafômetro para quem anda de bicicleta, então pode tomar vinho. Só não pode exagerar, porque senão a bicicleta começa a andar em círculos. Mas olha, isso é realmente maravilhoso. É esse astral de tu tá andando no meio da floresta, de tá andando no meio de uma alameda, daquelas árvores gigantescas, assim, e daqui a pouco tu passa embaixo de umas tilhas perfumadas. Então, tudo isso mexe muito com todos os sentidos, porque eu acho que isso é a grande magia. Pra mim, eu acho que essa coisa de viajar de bicicleta virou quase uma cachaça.
nossa, porque não é a pé que aquilo não rende tanto, não é de carro que a gente passa batido, e de bicicleta, então eu acho que é perfeito aquela velocidade de tu tá realmente vivenciando os lugares, sentindo os cheiros, vendo, tendo aquele contato. Então, com os mercadinhos, com as coisas, era também plena temporada de aspargos, então a gente viu muitos aspargos frescos sendo vendidos assim na beira das estradas. Então esse convívio no interior, para mim, da Holanda e da Bélgica, eu praticamente eu não conhecia o interior da Holanda. Para mim foi assim, as casas, os jardins, assim, é tudo tão bonito, é tudo tão bem cuidado, então, e a gente se sente sempre muito seguro, não tem aquela coisa de ficar com um pouco de medo até do trânsito, porque eles são hiper respeitadores, super cuidadosos. Uma coisa que é bacana da gente pensar, assim, porque lá pela Sansa dá pra imaginar, vai ser uma paisagem muito igual, né, durante todo o tempo. E isso absolutamente não acontece, porque a diversificação, a diferença da Holanda e da Bélgica já começa por aí, porque a Holanda, assim, parece que foi tudo milimetrado. Todos os jardins, não existe cerca na Holanda, né? O que existe são canais de água que separam as propriedades. E cada canal parece que foi desenhado num esquadro, tudo é quadradinho, tudo a cerquinha é branca, a casinha é florida, a cortininha na janela é rendada, então tudo é perfeito. Quando a gente cruza a fronteira, a diferença já se coloca. Na Bélgica, as coisas já são mais naturais, as ciclovias já tem uma graminha nascendo pelo meio, as florestas já são bem mais, assim, nativas mesmo. Mais selvagens, assim, né? Então, mas a Bélgica tem uma beleza, olha, quase que, não sei até se eu não sou mais assim, sabe? É mais solto, é mais... Tudo foi uma surpresa, fora que a Bélgica faz os melhores chocolates do mundo. E quando a gente chega naqueles lugares, porque tu imagina, a gente tá sempre pensando, não dá pra comer tanto, não dá pra beber tanto. E aí quando tu tá pedalando 60 km por dia... A gente engorda. A gente engorda, porque a gente come muito mais, porque se acha no direito. A gente libera. Euzinha mesmo, engordei. A gente libera geral pra comer chocolate. Nossa, e aquele chocolate derrete na boca, se come muito bem. Como os belgas comendo muita batata frita, né? Porque esse é o prato nacional belga. Mexilhão são aqueles com batata mules, frita. Né? Mexilhão com batata frita e muito chocolate. Então, a coisa pega. E até eu vou dar uma dica, porque a gente foi num restaurante tão legal em Amsterdã, que é um pouquinho mais retirado, assim, ele é bem pertinho do centro, não é que seja fora, mas é um restaurante que chama De Kaas, que quer dizer estufa em holandês. Então era uma antiga estufa, ele é pé direito enorme, todo envidraçado, onde eles fazem, é tipo um menu degustação, mas tudo de mais diferente que vocês possam ele imaginar. Ele é vegetariano e a gente nem se dá conta. Nem se dá conta. Olha que o meu marido, ele, se não comeu carne, ele considera que ele não comeu. E realmente, bom, o Leonel também, né? Também. Assim, realmente foi maravilhoso. E vem as porções pequenas, mas são várias porções, desde das entradas, os pratos principais, as sobremesas, vinhos orgânicos. Eu super recomendo De Kaas, vale a pena conferir, porque foi assim, a gente chegou ainda, porque imagina, o sol estava se pondo lá, 10h30 da noite, a gente chegou ao entardecer, e é um lugar lindo. E quase um jardim, é um jardim, na verdade, grande parque, e então parece assim meio um jardim botânico, ele tem uma pegada assim, então é muito bacana mesmo. Olha, de todos os restaurantes que eu fui nos últimos tempos, eu realmente registro esse como um dos top. E preço nada exorbitante, então assim, vale a pena conhecer mesmo. Recapitulando a cronologia, a gente fez, então, 3 noites em Amsterdã na chegada, 7 noites de barco entre Holanda e Bélgica, chegamos em Bruges, a última noite já foi ancorado em Bruges e fizemos uma última noite fora do barco em Bruxelas. Então, assim, dentro da ideia de como é que foi, né, nós ficamos as primeiras 2 noites de barco na Holanda e depois a gente já passou para a Bélgica, passando pela Antuérpia, por Ghent e por Bruges, na parte da Bélgica. Agora, outra surpresa que para mim foi muito boa foi a cidade de Antuérpia, que eu
Só quando eu estudei sobre o Rubens, que eu tinha mesmo lido sobre Antuérpia, sobre os diamantes, né? Porque, na verdade, Antuérpia é o maior centro de lapidação de diamantes do mundo. De Beers, todas aquelas grandes companhias têm sede na Antuérpia. Mas, a parte disso, é uma cidade que eu diria adormecida, porque ela não tem grande turismo. Né? Não, ela até tem atrativos, mas não tem aquela massa de turistas. A estação central da Antuérpia é das coisas mais lindas que eu já tive, porque foi um centro muito rico, foi um porto importantíssimo, foi o porto mais importante antes de Amsterdã, e ela tem coisas muito lindas. O centro da Antuérpia é lindo, a gente vê aquele passado glorioso, tem restaurantes bacanas, então tem várias coisas. Tem o porto onde a gente ficou ancorada, que tem uma obra da Zaha Hadid, que é aquela arquiteta festejadíssima, que ela é anglo-iraque, né? A entrada da alfândega. Então, quando o nosso barco já foi entrando, eu já tinha lido que tinha uma obra da Zaha Hadid, eu sou super fã dela, então aquilo tu já entra com aquele impacto, né? E é todo espelhado, aquele prédio estava incidindo o sol, já foi uma coisa incrível. E quando o barco parou na marina, toda essa marina também foi reabilitada, eles construíram um museu contando toda a história, muito moderno. Então eu acho muito bacana quando existe esse contraste do contemporâneo e do antigo. E quando a gente entra no centro, também parece uma volta no tempo. Essa central de estação de trem, há muito tempo atrás teve uma daquelas propagandas da T-Mobile, que é uma operadora de telefones, onde eles filmaram na Central Station da Antuérpia, com aquela música do filme A Noviça Rebelde, que é o The Sound of Music. E é tão bacana, porque começam a chegar umas crianças com as mochilas e vão largando, e daqui a pouco tu vê toda a estação central cantando e filma as pessoas surpresas. É uma coisa realmente que toda vez que eu vejo eu me emociono, porque é um lugar que realmente serve para um palco, para uma filmagem, porque é belíssima. E a cidade também é característica porque tem uma grande comunidade de judeus ortodoxos que vivem, né, em função dessa questão da lapidação de diamantes. Então a gente vê a comunidade vivendo ali, é muito próxima até da estação central, a comunidade é essa. Então a gente vê aqueles judeus ortodoxos assim, com as roupas bem típicas, também é uma coisa bem característica da Antuérpia. Outra coisa que eu aprendi nessa viagem foi a beber o Genever. Genever é uma bebida típica holandesa, que quando os britânicos estiveram lá em função da Primeira Guerra Mundial, eles adoravam beber Genever, e então eles levaram o Genever para a Inglaterra, colocaram algumas ervas aromáticas e inventaram o gin. Mas o Genever, ou Juniper, ou Ginepro, eu não sei em português como é o nome dessa, que seria essa planta, que é a base dessa bebida, mas ela é deliciosa, então foi assim um ganho. Isso é um ganho que também é cultura, né? Muito. Bom, outra surpresa, porque eu tinha uma implicância com a cidade de Bruxelas que vocês não podem imaginar, me tapei de nojo. Era até feio. É feio, mas é que não sei, foi uma passagem muito rápida, fazia muito tempo, então só caí naquelas armadilhas turísticas, eu tinha verdadeiro pavor. E foi ótima essa volta para eu me reconciliar com a cidade. Bruxelas realmente está uma cidade muito bacana, tem museus incríveis. Bom, eu sou fã número 1 do grande surrealista belga, que é o René Magritte, e tem um museu dedicado só à obra do Magritte. A gente fez essa visita, foi muito bacana, e por ocasião ia começar o tour ciclístico da Bélgica, então tinha uma escultura toda de milhares de bicicletas empilhadas. Então, assim, o centro de Bruxelas, aquelas galerias reais, belíssimas. Então, assim, foi muito bom rever Bruxelas, mudar de opinião. Acho que é uma cidade que vale a pena, né, Milene? Muito, muito. Eu fiquei com vontade de ficar mais tempo, a gente dormiu só uma noite. E a cidade ali de Bruxelas também tem a característica de ser o berço dos grandes histórias em quadrinho, dos grandes escritores de histórias em quadrinhos. Então, toda a cidade tem grandes murais nos prédios com figuras, com passagens dessas histórias mais famosas. O mais famoso deles, personagem, né, belga, é o Tintin. Então, é muito bacana. A gente tem, inclusive, um tour na cidade de Bruxelas que só para visitar esses grandes murais. É uma coisa muito bacana de fazer. Parte ali da Grand Place, essa praça, então, das guildas, uma praça bem antiga, e aí vai procurando todos esses desenhos pela cidade. Isso é uma dica que eu vou dar para vocês de graça, mas é uma dica muito que desde que eu aprendi eu acho que é fantástico, que chama as Free Walking Tours, certo? Então o que se trata isso? Por exemplo, a última que eu fiz até foi, acho que foi em Berlim.
A gente entra na internet, vão ter várias oferecendo. E sempre tem um meeting point, um lugar de encontro com horário. E as cidades maiores têm um menu enorme. Então, tipo assim, em Berlim, vamos ver só coisas da Alemanha nazista. Ou vamos ver grandes pontos principais. Enfim, é um menu variadíssimo. E assim, o que são? Estudantes de história, normalmente as mais legais, as mais sérias, elas pedem que a gente se inscreva um dia antes. Então a gente comparece, ali em Berlim era na frente da catedral, e aí é um grupinho de 20 pessoas, e assim, é muito bom. Então a gente faz uma caminhada, onde ele vai contando todas as histórias, e no final cada um contribui com aquilo que acha justo. E assim tem em todos os lugares. A gente fez uma também em Cracóvia, na Polônia, que foi... Olha, dos melhores guias, assim, que eu já tive. E ainda, vocês sabem que a Cracóvia também teve a maior população judaica antes da Segunda Guerra Mundial. A Polônia tinha mais de 3 milhões e 500 judeus vivendo na Polônia. A Cracóvia tinha uma população enorme. Então, fizemos todo o tour pela cidade e acabou dentro da fábrica do Schindler. Então, assim, foi realmente... Todas as grandes cidades têm, procurem, porque é uma coisa que realmente vale muito a pena. No caso de Bruxelas, eu não tive tempo de me programar, então eu fui para Grand Place, era um domingo de manhã. 10 horas da manhã saiu os primeiros, né, eles ficam com um guarda-chuvinha vermelho, escrito Free Walking Tour, e tem várias línguas. Tem inglês, tem espanhol, tem francês. Eu me juntei num grupo de espanhóis e fiz esse tour todo voltado para, então, a bande dessinée, que é como eles chamam em francês essa história em quadrinhos, e fiz a caminhada toda com esse foco. Tinha um foco só na parte dos prédios, a parte arquitetônica, tinham outros ali, mas eu escolhi esse e foi sensacional. Então, é como a Clarice comentou, dentro do Free Walking Tour tem diversos temas que tu pode seguir e dependendo do interesse. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo, né? Porque, na verdade, a Holanda, ela fica bem no norte da Europa, Holanda e Bélgica, e a temperatura, então, costuma ser um pouco mais fria. A gente foi no mês de junho, mas pegamos ainda uma temperatura bem amena, para não dizer... Teve dias que foi bastante frio, a gente sempre andava que nem cebola, né? Com várias camisetas, uma por cima da outra, um moletom e uma capa de chuva para garantir, porque lá também é bastante úmido. Então, assim, para pegar mais calor, quem gosta é melhor ir já de julho a agosto. Que realmente, eu acho que junho é um mês ideal, eu acho, para bicicleta. Independente de onde. Eu acho que, assim, porque em algumas ocasiões é bom até pegar um pouco de calor, parar para tomar um banho de rio, isso aí é muito possível. Então eu acho que agora até a nossa próxima aventura Bike and Boat, a gente vai fazer um roteiro que eu tô com muita expectativa, porque eu acho que vai ser incrível. A gente vai fazer 3 dias em Istambul, que para mim é uma das cidades mais interessantes do mundo. Istambul agora que tá assim muito tranquilo para viajar. Aí a gente viaja, pega um voo de Istambul para Bodrum, que é considerada Saint-Tropez da Turquia, né? É assim a cidade da Riviera Turca, muito bacana, que é uma marina. E ali a gente vai pegar então um barco, que vai ser um barco dessa vez privativo, são 11 cabines só para o nosso grupo do Viajando com Arte, e vamos fazer então um pouco de ilhas turcas e ilhas gregas, pedalando uma média de 30 quilômetros. Eu acredito que esse roteiro, ele tem menos quilometragem, porque certamente vai ter alguma coisa de subidas e descidas. Mas tem a possibilidade, né, para todo mundo que quiser, e a gente até vai tentar que todo mundo faça para ter uma unidade, as e-bikes. Mas eu acho que esse roteiro promete muito. Primeiro porque, imagina, a gente já navegou naquele mar Mediterrâneo ali no Mar Egeu, e a cor da água, as praias, os lugares, assim, são realmente incríveis. A culinária grega, a culinária turca. Então eu acho que vai ser assim uma viagem que vai contemplar tudo que é tipo de expectativa, de desejos, de sol, de praia, mergulho, pedalada. Então assim, eu acredito que a rotina vai ser acordar cedinho, daquela boa pedalada, para depois ficar mais curtindo o barco, curtindo o sol, praia. Então eu acho que vai ser incrível. E fora que antes, toda essa experiência em Istambul, a riqueza então do Império Bizantino, do Império Turco-Otomano, e hoje, né, a gente tem essa Turquia também com tantas nuances de vários tipos de períodos que já passou, então a gente vai poder falar um pouquinho de tudo isso. Acho que vai ser realmente um roteiro muito completo.
Com certeza. E por falar em Turquia, a gente já gravou um episódio no América Podcast do Viajando com Arte só sobre a Turquia. Então já dá para poder entrar no clima antes com esse episódio de podcast. Aí Istambul tá bárbaro, porque tem aquele cenário do Bósforo, a gente vai passear de barco pelo Bósforo, vai curtir aqueles cenários belíssimos, né? Então eu acho que tem tudo para dar muito certo. A gente costuma dizer que a Turquia é um dos melhores portas de entrada para o mundo muçulmano, porque é um país extremamente ocidentalizado, então é bem mais fácil esse primeiro contato, porque ele traz um melting pot muito interessante de todas essas culturas que ali já passaram. E é tão incrível quando a gente ouve aquele chamado por oração. Eu nunca deixo de me arrepiar quando a gente está assim andando, às vezes ao entardecer pela cidade, às vezes às 11 da noite, e tu ouve aquele quase um choro, né? E começa a recitar trechos do Alcorão. Então aquilo ali cai a ficha. Às vezes tu pode estar num restaurante, num bar, num terraço super moderno, porque Istambul tem muito esse contraste, e aí daqui a pouco tu te dá conta onde tu estás, né? E isso é muito legal. Na esquina do mundo, né? Porque do outro lado do Bósforo já começa a Ásia. Então é uma cidade única. Bom, eu acho que se deixar aqui a gente começa a viajar pela Europa e vai acabar lá no Vietnã. Então eu acho que vamos terminando. É sempre um prazer enorme ficar aqui falando do que a gente ama, e viajar de bicicleta, bote na sua lista, porque o dia que você começar, você nunca mais vai querer parar. E a gente falou então aqui da nossa experiência na Holanda e na Bélgica, que foi incrível, do nosso próximo projeto, que vai ser Turquia. E a gente então tá em todas as plataformas, no @Viajando com Arte, no América Podcast e em todas as plataformas digitais. Valeu, pessoal. Bye, bye.